Olá pessoal, meu nome é Ernesto Villafuerte, eu sou professor da Aômega Treinamento e Consultoria. Nós vamos ver agora a função CORRESP, que é uma das funções de pesquisa. Nós vamos ver na realidade várias funções de pesquisa. Neste primeiro vídeo vamos abordar o CORRESP. Ok. Temos aqui essa planilha, né, onde nós temos uma tabela que tem relacionado o nome de várias frutas, né, e numa outra coluna tem a contagem, quantas frutas tem, né, qual a quantidade de frutas que tem para cada tipo de fruta, né, a quantidade para cada tipo de fruta. Ok. Se o que essa é uma tabela pequena, né? Mas poderia ser uma tabela bem maior. Apenas como exemplo, né? Vai servir para ilustrar o uso da função CORRESP. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas maçãs tem aqui na minha tabela e eu quiser usar a função de pesquisa CORRESP, como que vai funcionar o CORRESP? Então vamos lá. CORRESP, a função de pesquisa, eu tenho que informar o que eu estou procurando. Então, como eu quero contar as maçãs, aqui nesse caso aqui, eu vou digitar o nome, né, do que eu estou procurando. Eu tenho que informar o que aqui se chama da matriz procurada, o intervalo onde eu vou procurar, sendo que o CORRESP ele sempre procura ou numa coluna ou numa linha, ou numa única coluna ou numa única coluna. Então, no caso, minha matriz procurada vai ser esse intervalo. Para o CORRESP funcionar bem, eu preciso ter esses fenômenos de produtos ordenados, tá? Tem que estar ordenados. Então, o que o CORRESP vai me trazer? Vamos supor que eu estou procurando, nesse caso, maçãs, né? Então, nesse intervalo que eu tenho bananas, laranjas, maçãs e peras, maçãs, a gente está vendo aqui, porque é uma tabela pequena, é a terceira fruta que aparece aqui, né? Então, dentro desse intervalo, ele ocupa a terceira posição. Se eu quisesse laranjas, nesse intervalo a gente vai ver que laranjas ocupa dentro desse intervalo a segunda posição e bananas a primeira posição, né? Então, o CORRESP me traz que posição ocupa o que eu estou procurando dentro dessa matriz procurada. Então, eu posso especificar também um terceiro argumento, que é o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Se eu quero uma correspondência exata, eu vou informar aqui o valor zero ou falso, né? Agora, se eu quiser fazer uma pesquisa aproximada, por exemplo, se ele não achar o que eu estou procurando, ele para no imediatamente anterior, né? Ele usaria 1. A gente poderia ver depois um exemplo disso. Mas no caso aqui eu quero uma correspondência exata, então vou clicar aqui no 0 para escolher o código 0. Então, se ele achar, ele vai me trazer a posição. A posição. Tá? Ainda não é aquilo que a gente quer, mas aí estamos caminhando para isso. Então, se ele não achar, ele vai me dar uma mensagem de erro, porque só interessa a pesquisa exata. Aqui no caso, ele me trouxe 3, porque realmente dentro da sua matriz de pesquisa, maçãs ocupa a terceira posição. Mas o que eu quero não é a posição, eu quero a quantidade, a contagem, né? Então eu tenho uma outra função chamada desloc, que ela me diz que ela me permite andar a partir de uma determinada célula um número determinado de linhas e colunas e apontar para outra célula. Por exemplo, aqui, se eu quisesse a partir das maçãs
apontar para aqui, eu poderia botar aqui uma função desloc, por exemplo, desloc a partir dessa célula no caso, eu não vou andar nenhuma linha. Se eu vou informar um valor positivo, ele significa linhas para baixo. Se eu informar aqui nessa primeira posição de linhas, então como eu não quero andar linha, quero ficar na mesma linha, vou colocar 0. E quero andar uma coluna para a direita. Como eu quero andar uma coluna para a direita, seria 1. Se eu quisesse andar coluna para a esquerda, que no meu caso, aí seria um valor negativo, menos 1. Da mesma maneira, se eu quiser andar linhas para baixo, eu informo o número de linhas para baixo com um número positivo. Se eu quiser andar linhas para cima, eu iria informar o número com sinal negativo, né? Então, nesse caso aqui, a partir da célula 4, quero andar 0 linhas, não vou sair vou continuar na mesma linha, e uma coluna para a direita. Então, ele vai apontar para aqui, né? 40, né? Então, esse aqui seria a função desloc. Então, nós vamos juntar essas duas coisas que nós acabamos de aprender. A função corresp, né? Com desloc. Então, eu posso usar aqui, vou colocar aqui desloc a partir dessa, por exemplo, aqui, no caso aqui, a partir desse título aqui, produto. Quantas linhas vou andar? Então, repara que o corresp, né, que nós já usamos, né, ele me traz a posição da palavra maçãs dentro desse intervalo de A2 a 5, que a gente já viu que é 3, né? Então, esse corresp vai me devolver o número 3. Então, aqui diz que eu vou me deslocar a partir da célula A1, 1, 2, 3, apontar para maçãs corretamente. Então, o número de linhas que eu tenho que me deslocar bem informado pelo resultado dessa função corresp. E colunas. Colunas, como eu sei que a contagem está uma coluna para a direita, então eu informo aqui 1 apenas, né? Então, essa seria a nossa fórmula. Desloc a partir da célula 1, ele vai andar o valor que vai ser retornado pelo corresp, que no caso vai ser 3, então ele vai andar 3 células para 3 linhas para baixo e uma coluna para a direita. Então, esse aqui ele tem que me trazer o resultado que eu quero, que é a contagem das maçãs. Pronto, né? Então, seria essa a fórmula, né? Já usando de forma combinada a função corresp junto com a função desloc. Agora, por exemplo, eu posso fazer, também usar essa função de pesquisa e fazer o contrário. Eu quero saber qual o nome do produto que deu contagem igual a 41. Aqui, olhando aqui nessa tabelinha como é pequena, a gente já vê que 41 quem deu contagem é Pera. Como a gente, mas isso poderia ser uma tabela bem maior, né? Então, aí não, a gente não fazer visualmente não seria a melhor maneira. A melhor maneira seria usando fórmula do Excel. O Excel vê isso para a gente. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora, em vez de procurar pelo nome, vamos procurar pela quantidade para achar o nome, né? Desloc, eu vou como eu vou procurar aqui, né? Então eu vou dizer que eu vou me deslocar a partir desse título aqui, B1, né? Quantas linhas para baixo para achar o 41? Então, para isso, eu vou usar
para saber a posição do 41 nesse intervalo de B2 a B5, eu vou usar o CORRESP, né? Assim, parecido como a gente usou no exemplo anterior. CORRESP, eu vou procurar o quê? Vou procurar o 41. Minha matriz procurada aqui é esse intervalo, sempre lembrando que o CORRESP se procura apenas numa única coluna ou numa única linha, né? Então, matriz procurada, e o tipo de correspondência é exata, né? Exata, né? Ou seja, a correspondência exata está aqui. Então, esse CORRESP vai ser o número de linhas que eu vou ter que descer a partir da célula que tem a palavra contar. E aí tem que dizer quantas colunas vou andar. Só que o valor que estou procurando não fica à minha direita, né? Quando era à minha direita, eu dava informar o valor positivo. Fica na esquerda, eu quero o nome do produto. Então, o nome está numa coluna esquerda. Então, vou colocar, como está à esquerda, vou colocar -1. Então, indicando que é uma coluna para a esquerda, né? Então, desloque a partir da célula B1 o número de linhas que me é informado pela fórmula que eu tenho CORRESP e -1, que é uma coluna para a esquerda. Então, isso aqui tem que me trazer peras, que é o nome da fruta que tem a contagem igual a 41. Peras. Pronto. Tá. Agora, olha só, vamos fazer uma coisa. Eu falei da função desloque, mas eu não expliquei um detalhe da função desloque que a gente vai ver agora. Eu quero, usando a função desloque, saber a quantidade de frutas total que tenho aqui. Né? Então, eu posso usar como ponto de partida. Se eu posso usar aqui como ponto de partida aqui, essa dentro da minha tabela, se a minha tabela é essa aqui, eu posso procurar quantidade total de frutas, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Aliás, eu vou usar a função desloque a partir daqui, né? Da coluna B, é melhor, que já está na... Quero trabalhar com quantidade, né? A coluna quantidade ali. Então, usar desloque a partir desse título contagem. Quantas linhas? Aí no caso eu quero uma linha para baixo e 0 colunas para a direita. Então, como eu vou continuar na mesma coluna, não vou mudar a coluna, então o número de colunas que eu vou andar é 0. Sendo que ainda, depois de especificar um desloque, eu estou mandando ele andar até aqui, né? Então está o 25. Em vez de trazer apenas esse valor, eu posso mandar ele trazer todo o intervalo que está aqui. Todo esse intervalo que está aqui. Com todas as quantidades. Então, como que a gente faria? Eu posso botar aqui a altura e largura do intervalo que eu desejo. Então, no caso, a altura seriam 4 linhas, né? E a largura seria uma coluna. Mas o que você vai trazer o desloque como resultado? O desloque vai trazer como resultado esse intervalo, mas esse intervalo aqui, ele vai dar erro, porque na realidade esse intervalo tem que retornar um valor numérico, um texto, mas o intervalo
ele não teria que apenas com intervalo. Eu não posso jogar direto aqui na planilha. Aqui o desloque, tá vendo? Dá um problema aqui. O que está faltando? Como ele vai trazer, na realidade, né, como resultado esse intervalo aqui, eu vou pegar esse resultado, que é esse intervalo, e vou mandar somar, porque o que eu quero é a quantidade total, né? Então, aí aplicando a função soma aqui, aí sim ele manda somar todas as células do intervalo e vai me trazer um resultado numérico, que é o que eu quero. Aí sim vai ser direitinho. Vamos ver aqui. 144. Será que é? Vamos ver aqui. Eu acho que deu algum problema aqui, né? Vamos somar aqui. Aqui. Não, tá certinho. 144, tá vendo? É a soma das quantidades das 4 frutas. Então, usando a função soma junto com desloque, eu consegui resolver esse problema de calcular a quantidade total de frutas. Tá? Lembrando que no desloque eu tenho o ponto de partida, quantas linhas eu ando, quantas colunas eu ando, e aqui a largura do intervalo que vai retornar e a altura do intervalo. Tá? Agora, se eu não tivesse esse solução, altura e largura do intervalo, eu ia trazer apenas a célula, né, que está a parte da célula B1, ele ia andar uma linha para baixo e quando ia ficar na mesma coluna, né? Então, na realidade, daqui como está, ia andar uma linha para baixo, ia ficar nessa mesma coluna e eu especificar a altura e largura, ele ia me trazer o número 25 como resultado, mas não era isso que eu queria trazer todo o intervalo para eu poder somar depois esse intervalo todo, né? Por isso que nós colocamos aqui o 4, depois acrescentamos mais 2 argumentos. 4, que é a altura do intervalo, e 1, a largura do intervalo desejado. Né? Então, é isso aí. Vou fechar essa planilha. Vamos salvar porque eu já tenho ela salva. Eu tenho também a função índice, né? Vamos ver aqui essa função índice como que funciona. Né? A função índice, ela lembra um pouco quando nós trabalhamos com matrizes na escola, né? Por exemplo, eu queria trazer tinha uma matriz A, eu queria me referir ao elemento que estava na linha 3, coluna 2, né? Então eu especificava matriz A, índice 3,2. Então aqui o índice funciona de uma maneira parecida, né? A função índice, eu vou especificar qual é o intervalo que compõe minha matriz, digamos, né? E qual a linha, qual é o endereço da célula desejada, especificando o número da linha e o número da coluna. Repare, número da linha e número da coluna. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui o preço do feijão, então vamos partir de duas situações. Uma mais simples, que é a minha matriz, né? É a tabela toda, né? De A1 até C10. E eu quero procurar o preço do feijão. Então, uma maneira simples, né? Está aqui, está resolvido, mas eu vou mostrar, refazer para mostrar como que a gente chegou aqui. Usando a função índice, eu tenho que formar a minha matriz. Então, minha matriz aqui no caso é todo esse intervalo aqui. Qual o número da linha
que eu quero. Então, aqui na minha matriz, aliás, minha matriz, desculpa, não vai entrar o título, porque o título não, ele não está dentro do, não faz parte das informações que eu desejo. Então, vou apagar aqui. E vou selecionar aqui. Esse aqui que é meu intervalo, o título não entra. Ok. Então, o número da linha que eu desejo, como eu quero o preço do feijão, primeiro eu vou fazer de uma maneira bem simples, só para você entender. Então, vou contar aqui: 3, 6, 7. O feijão está ocupando a 7ª posição dentro desse intervalo. Você contando a partir de bananas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero o elemento que está na linha 7 dessa matriz que eu informei. E como eu quero o preço está na coluna 2, né? Na coluna 1 é o nome do produto, na coluna 2 o nome do preço e na coluna 3 a contagem. Mas como eu quero o preço, então vou formar aqui 2. Então, índice da matriz que vai do intervalo de A2 a C10, quero o elemento que está na linha 7, coluna 2, que vai ser o preço do feijão. Então tá aí, né? 2,3. Só que muitas vezes essa função de pesquisa não teria muita utilidade se eu tivesse que ficar contando onde que está qual a posição do feijão, né? Imagina uma tabela enorme, né? Seria impraticável. Então nós vamos melhorar a maneira como que nós achamos o preço do feijão. Então começamos aqui. Índice. A minha matriz vai ser essa aqui, né? Aqui novamente. O número da linha, né? Aqui, vamos imaginar que eu não sei. Realmente, se for uma tabela grande, eu não sei, que eu quero que ele procure. Então, para eu pesquisar pelo preço do feijão, eu vou usar aquela função que nós aprendemos, corresp, para pesquisar. Então, vamos usar corresp. Feijão. Nesse intervalo aqui, lembrando que corresp só pesquisa numa única linha ou coluna, né? E eu quero pesquisa exata, então vou clicar aqui de colocar o 0 para a pesquisa exata. Então o corresp vai me trazer o número da linha da minha matriz, onde eu quero apontar. E a coluna, como aqui na minha matriz o preço está na segunda coluna, então já coloco 2, né? Assim como a gente fez no exemplo anterior. E agora tenho aqui o preço do feijão, mas de uma maneira mais inteligente, né? Explorando as funções de pesquisa, né? Ou seja, o índice junto com a função corresp. Tá? Agora tem essa função índice, ela me permite, né, trabalhar com mais de um intervalo ao mesmo tempo. Minha matriz pode estar subdividida, né, em vários intervalos. Então, por exemplo, aqui no caso do feijão, índice. Como minha matriz vai estar subdividida em 2 intervalos, vamos supor que eu tenho um intervalo que vai de A2 até C4, até C4 seria um intervalo, então eu informo, né, até C4. A linha 5 não vai fazer parte da minha matriz, porque prata não é fruta, é prata mesmo, então não faz parte do meu intervalo. Então eu coloco ponto e vírgula. E outro intervalo onde tem frutas é daqui, de A6. Aliás, produtos, né? Produtos alimentícios, né? Entrou o sal, mas eu podia, se fosse produtos alimentícios, né? Peras, uva, feijão, açúcar, sal, então seria só a prata que não entraria, né? Então esse segundo intervalo, A6
a C10. Então eu informei esses dois intervalos, só que como esse faz parte do meu primeiro argumento formado por dois intervalos, eu vou botar esses dois intervalos entre parênteses. Ai. Deixa eu ver aqui se ele colabora comigo. Tá. Então, esse aqui é minha matriz. Na verdade, é uma matriz que está subdividida em duas matrizes, dois intervalos. O número da linha, né, seria... vamos supor, no caso, feijão. Vamos supor que olhando aqui, eu vejo que eu sei que feijão não faz parte do primeiro intervalo. Ele faz parte do segundo. Então, este aqui é só um exemplo, tá? Só para vocês verem como trabalhar quando a matriz se subdividida em dois intervalos. O feijão está na terceira posição do segundo intervalo, né? Do segundo intervalo que compõe a matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o número da linha é 3. E a coluna, né, como eu quero o preço, está na coluna 2, é a coluna 2, vou colocar aqui 2. Mas como que ele vai saber? Você está dizendo que ele está na linha 3 desse segundo intervalo. Como o senhor vai saber que se está se referindo ao segundo intervalo e não é a posição 3 do primeiro intervalo? Porque eu vou informar aqui o terceiro argumento, um outro seria já o quarto argumento. Qual é a área que estou me referindo? Sendo que como eu subdividi em duas áreas, né? Essa aqui seria a área 1, e essa aqui, a seguinte, seria a área 2. Então, como eu estou procurando na área 2, que é onde está o feijão, eu vou colocar aqui 2, indicando que é o número da área. Né? Aqui está o número da área. Tá? A função índice está apontando isso. Né? Claro, quando eu não informo o número da área, porque a área é a matriz é uma área só, não tem duas áreas nem mais. Poderia ter duas, três áreas, né? Mas no caso temos duas áreas, então eu informei mais um argumento para indicar o número da área que eu estou me referindo. Então agora ele tem que trazer o preço do feijão, né? Então como ele está aqui. Claro que eu podia melhorar isso aqui mais, e em vez de especificar o número da linha aqui, eu poderia usar o CORRESP para ele pesquisar qual a posição que encontra o feijão nesse segundo intervalo, né? Podem até vocês tentarem fazer isso. Eu não fiz agora só para não ficar muito complicado. Então, ok. Acho que para a função índice, com isso já dá para vocês saberem tudo que vocês precisam da função índice. Então eu vou fechar. Tá. Eu tenho, aliás, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a função índice de novo. Acho que tem aqui um plan 2. Não, só esse aqui mesmo, então tá bom. Agora tem uma outra função, que é a função indireto, que ela aparentemente, numa primeira análise, né, a gente fica na dúvida o que essa função faz de útil. Mas a gente vai ver um exemplo em que a gente vai ver como ela pode ser útil. Então, como primeiro exemplo, nós temos a tabela, onde nós temos aqui o nome de vários itens de escritório, né? Borracha, caneta, caderno, lápis. E do lado esquerdo, hoje nós temos o endereço da célula, onde esse produto se encontra na coluna D. Então, borracha, por exemplo, do lado esquerdo tem na célula A3
eu tenho dentro escrito D4, indicando que a borracha na coluna D está na célula D4. Né? Então, como que poderia fazer aqui para ilustrar? Né? Então, vamos supor, eu vou apagar esse intervalo aqui. Eu vou usar a função indireto, direto, da célula A3. Então, eu estou apontando para a célula A3. Mas a célula A3, por sua vez, tem um endereço da célula D4. Então, usando a função indireto, ele vai me trazer o conteúdo dessa célula que estou apontando. Quer ver, por exemplo, índice borracha. Né? Então, da mesma maneira, eu faria aqui para essa célula aqui D5, e índice D5 iria me trazer o produto correspondente. Quer ver? Eu vou copiar aqui a fórmula, né? E me trouxe, tá vendo? Quando aqui na minha fórmula indireto de A4, que aponta para D5, ele me trouxe caderno. Tá, não, aliás, desculpa, D5 é caneta, né? Isso que ele me trouxe. Aqui, A5, indireto da célula A5, aponta para D6. D6 aponta para caderno. Assim como aqui indireto da célula A6, que aponta para a célula D3, me traz D3, temos lápis, ele vai me trazer lápis. Tá? Então, seria assim que a gente usaria a função indireto. Né? Então, nós vamos ver um exemplo onde a gente vai ver como ele pode ser útil em certas situações. Né? Eu criei aqui uma tabela de meses, né, que eu vou usar para criar uma lista suspensa aqui. Eu tenho aqui uma planilha que eu chamei de principal. Vou botar aqui principal. Né? E aqui eu criei um critério de validação. Né? Então fui aqui em dados, validação, sendo que aqui ele está apontando para uma lista. E essa lista é justamente esse intervalo que está aqui na planilha meses, né? De janeiro até dezembro. Então ele vai pegar os elementos da lista aí desse intervalo. Então assim, quando eu clico aqui, ele aparecem listados o nome dos meses que estão nesse intervalo, né? Dos meses. Então por que eu vou fazer isso? Então vamos ver. Por enquanto, criei minha lista suspensa para eu poder selecionar um mês desejado. E eu tenho, por exemplo, eu vou apagar aqui. Para mostrar. Uma relação de lojas, sendo que eu tenho aqui para cada mês, janeiro, por exemplo, eu tenho o total de venda que foi feito por cada loja. Fevereiro também, né? Fevereiro, março, abril, né? O resto vai ser tudo igual, só para mostrar. Então tem o total de vendas para cada mês até dezembro. Até dezembro. Então aqui nessa planilha principal, eu quero, quando eu clicar aqui e escolher um mês determinado, ele me traga o total das vendas naquele mês para cada uma dessas lojas. Loja 1, loja 3 e tal.
Mas nós vamos usar para isso, né? Vamos temporariamente sair daqui, porque nós, além dessa função de indireto, nós vamos usar o PROC-V. Né? Então, o PROC-V, a gente não falei dele ainda, então eu vou fazer um intervalo aqui, uma pausa nesse exemplo, e vou abrir aqui esse exercício do PROC-V. Tá? Então, o PROC-V eu tenho... Deixa eu ver aqui. Só um momento, por favor. Vou fazer uma configuração aqui da barra ferramentas. Eu quero ocultar automaticamente a barra de tarefas aqui. Então, o que eu quero? Não, pelo contrário. Bloquear a barra de tarefa. Vou deixar bloqueado. É isso que eu quero. Tá. Então, voltando para o exemplo do PROC-V. Agora sim. Porque ele não está mostrando aqui as abas, né? Então, eu vou aumentar aqui o tamanho. Então, esse aqui é um exemplo de um formulário de pedido, né? Então, por exemplo, esse formulário tem duas seções. Nessa primeira seção, eu tenho que completar com os dados do cliente. Eu sabendo o código do cliente, eu vou trazer, usando com a ajuda do PROC-V, vou pesquisar no meu banco de dados esse cliente com esse código e vou trazer o nome, endereço, cidade, estado e CEP. Então, o PROC-V ele faz isso. O PROC-V é uma função de pesquisa num banco de dados. Eu mando pesquisar uma informação no banco de dados e eu digo qual é a informação que me interessa. Então, aqui, por exemplo, vou mandar o PROC-V trazer o nome. Aqui vou mandar trazer somente o endereço. E assim em diante. A segunda parte do pedido é os itens do pedido, né? Eu tenho o código de cada produto. Mas antes de continuar, né, ainda nessa seção dos dados do cliente, minha base de dados seria esse aqui, meu banco de dados seria aqui, clientes. Aqui no caso só tem 3 clientes, mas só como exemplo tá bom. Só como exemplo tá bom. E eu também tenho uma tabela de produtos, né? Que é com os dados do produto. Eu tenho o código do produto e tenho aqui a descrição do produto, o preço unitário, quanto de imposto paga, né? Assim, na de cliente também eu tenho o código do cliente, tem o nome do cliente, o endereço, a cidade que ele mora, o estado, o CEP, né? Então tenho essas informações. Sempre que eu utilizo o PROC-V, eu vou mandar ele pesquisar o PROC-V num intervalo, uma matriz de intervalo. Aqui, por exemplo, seria esse no caso do cliente. No caso do cliente seria para pesquisar aqui na planilha cliente nesse intervalo, né? E ele vai pesquisar sempre a informação que estou pesquisando na primeira coluna. Então, mas se esse código aqui, no caso que eu estou, onde ele vai pesquisar, código do cliente, não tiver na primeira coluna, tiver na segunda, terceira, então você dá um jeito de mover ela para a primeira posição, primeira coluna, porque senão o PROC-V não vai funcionar direito.
Tá? Então, tem a pesquisa do PROC-V sempre na primeira coluna da matriz intervalo que eu informei, que é a matriz onde ele vai fazer a pesquisa, onde o PROC-V vai trabalhar e vai fazer a pesquisa. E outra coisa, além de ser a primeira coluna, as informações que estão aqui dentro dessa coluna tem que estar ordenadas. Tá? Se não estiverem ordenadas, vai ter situações em que o PROC-V vai me trazer a resposta errada. Então, duas condições do PROC-V. Tem que estar a pesquisa sempre feita na primeira coluna e os dados da primeira coluna têm que estar ordenados. Tá? Então, sabendo disso, voltamos aqui para nosso formulário de pedido, né? Então, aí no caso, vamos começar com a primeira parte. Eu quero trazer as informações do cliente. Então, o meu PROC-V, ele vai fazer a pesquisa para mim, mas eu tenho que dar uma informação para ele pesquisar, né? Por exemplo, eu quero o PROC-V. PROC-V, me traz o nome do meu cliente. Ele vai falar, qual cliente? Né? Tem que me dizer qual cliente. Então, quem é cliente, na verdade, é o cliente que tem esse código 2. Então, como vamos fazer? Eu vou clicar aqui no botão inserir função para chamar o PROC-V por aqui, que vai ser mais didático usar por aqui. Na verdade, o PROC-V ele faz parte das funções de pesquisa e referência, né? Mas eu vou clicar aqui em tudo. Vou clicar aqui na primeira célula, vou editar PR. Ele já foi para a primeira função que começa com PR. Vou continuar procurando por aqui. PROC-V. Eu poderia ter procurado por aqui também, né? Digitado aqui PROC-V. Quer ver? Vamos lá. PROC-V. Vamos pesquisar. Aí ele iria trazer também, né? Então, aí ele me diz aqui, PROC-V procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela, né, que nós tínhamos falado, e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Isso a gente vai ver agora. Ok. Então, o valor procurado é o valor informação que eu vou passar para o PROC-V para ele usar para fazer a pesquisa. Então, eu quero que ele pesquise esse código cliente. Na tabela de cliente, quero que pesquise esse código cliente. Então, eu tenho que dizer qual é a matriz tabela, o intervalo onde ele vai pesquisar, que no caso vai ser aqui, né? Na planilha cliente vai ser esse intervalo aqui, né? Então, esse intervalo que vai de A1 até F4. E outra coisa, qual a informação que eu quero? Eu quero o nome, né? Então, o código é a coluna 1 para o PROC-V, o nome é a coluna 2, ou seja, essa posição de ser a coluna 1 é porque a coluna 1 dentro desse intervalo, tá? Independente se ele começou na coluna A, B, C ou D, onde que ele começou, para ele o código é sempre a coluna 1 porque é a primeira coluna dentro desse intervalo. O nome vai ser sempre a coluna 2, endereço 3, assim. O que eu estou querendo é o nome, então eu estou querendo a informação que está na coluna 2. Então vamos ver. Então já informei intervalo, já eu pego o número índice da coluna, o número da coluna. Então eu vou clicar aqui embaixo e já vou digitar 2. Repare que na hora que eu digitei 2, ele já me trouxe aqui o resultado. Sendo que eu tenho que especificar, informar para o PROC-V se eu quero fazer uma pesquisa exata ou aproximada. Aqui, como eu quero trazer as informações do cliente que tem o código 2, eu quero trazer as informações desse cliente especificamente. Não me interessa que ele traga informações de outro cliente, porque é o que mais se aproxima de 2. O código dele, cliente, não achou 2, mas achou 1. Não me interessa, eu quero o do 2. Então eu quero pesquisa exata. Então, quando é exata, eu tenho que colocar aqui a palavra falso ou então o número 0. Se eu colocasse aqui verdadeiro ou 1, o número 1, ele iria fazer uma pesquisa aproximada. Se eu não colocar nada, ele assume que é aproximado, como se eu tivesse digital verdadeiro.
Mas no caso eu não quero aproximado, então eu sou obrigado a colocar aqui o falso ou o número 0. Então aí eu trouxe corretamente o nome da empresa. Então, se você para endereço, seria a mesma coisa, né? Para o que ver. Vou procurar para todos esses campos, o mesmo cliente, né? Então, você vai B1. A matriz tabela está aqui na planilha clientes. O mesmo intervalo. Só que agora eu quero endereço. Endereço é a coluna 3, né? Então eu dou Enter. E aqui o número da coluna 3. E aqui o tipo de pesquisa a gente já viu que é exato, por isso que escrevo falso, né? Então eu não posso puxar aqui, porque a largura das colunas de baixo são diferentes, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou editar essa fórmula, essa célula, vou copiar, Ctrl C e vou dar um ESC para sair. Aqui embaixo vou editar a célula de baixo, eu vou colar. Quando eu faço isso, o Excel não adapta os endereços das células, que é o que eu quero. Então eu copio a célula igualzinha, vou estar aqui em cima. Só que cidade, agora eu não quero endereço, eu quero cidade. Cidade está na coluna 4. Então 4, diâmetro São Paulo. Quer ver? Aqui cliente, aqui cidade, e aqui está na coluna 4. Estado está na coluna 5 e CEP está na coluna 6. Então aqui para estado, eu vou colar também a mesma fórmula, só que agora aqui eu vou colocar número 5. Ele me trouxe o estado. E para o CEP, eu vou mudar aqui apenas o númerozinho da coluna, que vai ser 6. O resto é tudo igual, né? E trouxe aqui o CEP, né? Então, se eu mudar, por exemplo, em vez de código cliente botar 1, dê Enter, reparem que ele atualiza todas as informações. Ou se ele for 3, ele trouxe 3. Agora, se eu digitar 1 que não existe, 5, aí vai me dar erro, não determinado, tá? Porque não existe. E ele faz pesquisa exata. Se ele não achou, ele vai dar mensagem de erro. No caso do nosso cliente era o código 2, faço ele voltar para 2. Bom, agora nessa segunda parte do pedido, né, nós temos aqui os itens do pedido. Né? Então eu tenho cada linha representa um item do pedido, que vai fazer parte do meu pedido. Então o código 1, que é o código do produto, dentro da coluna. Eu vou trazer, tenho que trazer a descrição, o valor unitário desse produto, quanto o percentual do imposto, quanto por cento do imposto vai pagar, né? O total a pagar eu vou calcular com base nas informações anteriores. A quantidade, quantas unidades daquele produto estou levando, já faz parte, é dado, aqui faz parte das informações do problema. Então, usando aqui nosso PROC-B, vamos trazer a descrição, sendo que agora nosso banco de dados, ele tá aqui, né, na planilha produtos. Então vamos trabalhar aqui com essa matriz. Então vamos lá. Eu tenho aqui a descrição, vou colocar aqui PROC-V. O valor procurável vai ser esse código do produto. A minha matriz tabela vai ser esse intervalo todo, né? Só que na hora que eu voltei, ele mudou aqui para pedido, né? Então eu vou voltar de novo a produtos, né? Então eu vou clicar aqui. O que eu quero aqui? Eu quero a descrição, né? A descrição dentro dessa matriz tabela é a segunda coluna, né? Coluna número 2. Então vou quitar aqui ponto e vírgula. Vamos ver se agora, se eu voltar, ele muda o nome da planilha. Não, agora ele não mudou. Então aqui já tinha digitado o nome ponto e vírgula. Só que ele aqui nesse argumento ele colocou o nome da planilha onde eu estou, mas eu não vou precisar porque eu quero colocar
o número da coluna, o número de índice da coluna. No caso é a coluna 2, né? A gente viu que é a coluna 2. E agora o falso para fazer a pesquisa exata, né? Falso, ou também, se eu quiser, posso colocar 0, que é equivalente. 0 ou falso para o Excel é a mesma coisa, assim como 1 ou verdadeiro é a mesma coisa para o Excel. Então, pronto, aqui máquina 20, né? Produto código 1, máquina 20. Vamos ver aqui, código 1, máquina 2020, né? Então tá certo, máquina 2020, ele fez corretamente. Agora eu gostaria de ver se será que é possível eu copiar essa fórmula aqui nas outras células para não ter que fazer um PROC-B para cada linha. Eu posso, só que antes eu vou ter que ter um certo cuidado. Aqui esse primeiro argumento é o valor procurado, ele vai mudar a cada linha. Então tudo está tranquilo. Agora o intervalo da matriz tabela, ele não está travado. Se eu copiar essa fórmula aqui, ele vai adaptar esse intervalo de A1 para F4, vai mudar para A2, a F5, A3, F6, vai sair do intervalo correto. Então eu tenho que travar aqui. Então F4, seleciono, clico F4, travou o número da coluna 2 e o tipo pesquisa exata 0. Então agora sim eu posso clicar aqui e dar 2 cliques aqui nesse quadradinho do vértice inferior direito da célula. E ele copia a fórmula, e aí agora sim copia corretamente e me traz as descrições dos outros produtos que fazem parte do pedido, né? A quantidade de dado. O valor unitário eu vou fazer a mesma coisa, né? Reparem que se eu olhar aqui essa fórmula, se editar essa fórmula aqui, eu não vou poder puxar para cá, porque ele vai mudar esse aqui, esse é A9. Na hora que eu copiar aqui para a direita, ele vai mudar para B9, não é isso que eu quero. Mas eu posso simplesmente selecionar aqui, já que estou editando a célula, dou um copiar, Ctrl C, aí dou um ESC, aperto a tecla ESC para sair, aí volto aqui dou 2 cliques para editar a célula, copio a fórmula, só que a fórmula estaria correta, com a exceção que agora eu não quero a coluna 2, eu quero o valor unitário, que é a coluna 3, que é 15.000. Vou ver se eu vir aqui em produtos, eu vejo que a coluna 3, né, é do preço unitário, assim como o imposto vai ser a coluna 4, ou seja, como a gente viu, dentro da matriz tabela, né, eu conto as colunas dentro da matriz tabela, né? Independente se a matriz tabela, vamos supor, a matriz tabela tipo, ela começasse aqui, né, que é só para mostrar. Aqui o código produto ia continuar sendo a coluna 1, a descrição a coluna 2, preço unitário código coluna 3 e imposto coluna 4, porque é a posição dentro da matriz tabela. Tá? Então eu vou voltar ele para cá onde ele estava. Então eu quero aqui a coluna 3, né? Aqui ele já trouxe, coluna 3, com o intervalo aqui já está travado, então agora eu só copiar, só dar 2 cliques aqui, pronto. O imposto, a mesma coisa, né? Aproveitar que a fórmula ainda está na memória, não, já não está mais, então eu vou clicar aqui, vou selecionar a fórmula, vou copiar, Ctrl C, aperto a tecla ESC para sair, tecla aqui na célula do lado, 2 cliques para editar e copio, Ctrl V. E aqui só tenho que mudar que imposto é a coluna 4 agora, né? O resto da fórmula está certinho, não preciso mexer nada, só aqui coluna 4, 18%. Tá? Se algum de vocês, por exemplo, ele formatou assim, por exemplo, né, para mostrar o percentual, não tem problema, é só clicar aqui em cima, estilo de porcentagem, pronto, já ele mostra do jeito que a gente quer. O total a pagar vai ser calculado da seguinte maneira: eu vou multiplicar o preço unitário pela quantidade para saber o valor total da minha compra, sendo que aqui o valor do imposto a pagar é cobrado por fora, ou seja, esse valor do imposto a pagar não está embutido no preço.
Então eu tenho que somar a esse valor total, tenho que somar o imposto. Então como a gente vai fazer isso? Vai ser aqui igual valor total. Valor total vai ser aqui preço unitário multiplicado pela quantidade. Pela quantidade, aí eu fecho o parênteses. E agora esse seria o valor total. Eu vou somar com o imposto, total do imposto a pagar. Qual seria o total do imposto a pagar? Seria o percentual, no caso, 18% da compra total. Né? A compra total nós já vimos que é D9 vezes C9, só que eu tenho que multiplicar isso aqui com vezes 18% para dar o valor do imposto. Né? Vamos supor, minha compra total deu R$100. E aqui deu imposto de 18% de R$100 dá quanto? Dá 18% de R$100, que é R$18. Então teria que somar os R$100 mais os R$18. O que eu vou fazer aqui? A compra total, D9 vezes C9, mais o imposto, vou até colocar assim, vou colocar vezes multiplicado pelo total. O total a gente já viu que é o valor unitário, célula D9, multiplicado pela quantidade. Né? Então nós temos aqui o percentual de imposto vezes o total. Essa parte aqui da fórmula vai me dar o total do imposto a pagar. E essa primeira parte da fórmula vai me dar o total da compra sem imposto. Então, o total da compra sem imposto mais o imposto vai dar o valor total a pagar, que deu desses 7.700. Como eu falei, tinha falado antes, aqui o imposto não está embutido no preço, é cobrado à parte, por fora. Né? E aqui agora eu posso dar 2 cliques, já me dá o valor total a pagar para cada compra. Né? Aqui deu 29.500, porque aqui eu tenho 2 unidades desse produto que eu estou levando, né? E para saber o total geral do pedido, né? É só clicar no autossoma e tem aqui 113.328,80. Ok? Então esse aqui seria a nossa função PROQV, né? Acho que deu para entender.